Olá, seja bem-vindo aí ao nosso estudo bíblico e eu vou falar hoje mais uma vez sobre o temor de Deus. A importância que tem o temor de Deus na nossa vida. Eu gostaria de ler sobre isso no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 6, está escrito: "E fará com que o seu povo viva em segurança, dando-lhe salvação completa, sabedoria e conhecimento." O temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. Você observe que o profeta Isaías, ele está dizendo aqui que o temor do Senhor é o tesouro mais precioso que o seu povo tem. O ímpio não tem temor a Deus. O ímpio, ele pratica aquilo que ele quer. Aquilo que vem na cabeça dele, ele faz. Ele não tem medo nem de fazer escondido e nem de fazer também para que outras pessoas vejam. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ouvi a seguinte frase: olha, cuidado, hein, com aquilo que você vai fazer, porque o seu pai e a sua mãe não estão vendo, mas Deus está vendo. Aí aquilo dava temor, você ficava preocupado, ó, não vou fazer nada de errado porque Deus está vendo. E isso é uma grande verdade. Deus está vendo. Deus está vendo por qual caminho você está andando. Deus está vendo o que você está fazendo quando você está sozinho entre quatro paredes. Deus está vendo, certo? Nesse momento, o que você está fazendo com outras pessoas, de bom ou de ruim. Deus está vendo. As pessoas perderam o temor de Deus, e lá em Apocalipse está escrito que Deus vai derramar sobre os ímpios toda a sua ira. A Bíblia diz que a grande tribulação vai haver um sofrimento como nunca houve e jamais haverá sobre a face da terra. Um sofrimento, a Bíblia diz que tribulação significa esmagar com força e violência. Deus vai mandar pragas, vai transformar águas em sangue para as pessoas beberem. Deus vai mandar pedras de fogo caindo sobre a terra, que vai matar pessoas, vai destruir natureza. Deus vai transformar a água do mar em sangue. Todos os animais dos mares vão morrer, certo? E as pessoas, vendo tudo isso, ainda não temerão a Deus. Não temerão a Deus. As pessoas serão atingidas com tumores malignos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, mas elas não temerão a Deus. Sabe por quê? Porque elas cresceram no meio de uma geração sem temor a Deus, em que o temor a Deus deixou de ser ensinado. O temor a Deus deixou de ser pregado. Quantas pessoas vão no culto e elas frequentam o culto sem temor nenhum a Deus, elas vão lá, bate papo, chupa chicletes. No momento em que a pregação está sendo ensinada, elas estão conversando, batendo papo umas com as outras. Então eu quero que você preste atenção nisso. Não tem como você servir a Deus se você não temê-lo. Se não tem como você amar a Deus se você não temê-lo. Você tem medo do inferno? Deveria ter. Sabe por quê? Porque nesse momento tem milhões de pessoas que estão queimando lá no inferno. E só vão sair de lá para irem diante do grande trono branco e depois serem lançados no lago que arde com fogo e com enxofre. Sabe por quê? Sabe por que elas estão queimando lá? Porque elas não temeram a Deus. E o Senhor Jesus disse: não temei o homem que faz perecer o corpo, mas temei a Deus que faz perecer o corpo e a alma no inferno. Você sabia que Jesus falou mais do inferno do que do céu? No Novo Testamento, Jesus, no ministério dele, ele falou mais do inferno do que do céu. Por quê? Porque ele queria divertir eu e você para não irmos para esse lugar. As pessoas não têm medo de Deus, não temem também nem o diabo. Tem pessoas que acham que o diabo não faz mal, acham que o diabo não se levanta contra elas, acham que o diabo não existe, mas ela deveria temer também. Ela deveria temer também o inimigo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo está ao derredor de nós, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Aí você vê milhares de pessoas sendo destruídas por Satanás, milhares de pessoas sendo destruídas. Por quê? Porque não acreditam que ele existe. Elas não temem o inimigo e não temem também aquele que pode proteger elas do inimigo. A Bíblia diz
que você deve temer o Senhor para que haja esperança na sua vida. Você deve temer o Senhor para que haja segurança na sua vida, para que você viva em paz. A Bíblia diz que Jó era um homem temente e íntegro e reto diante de Deus. Veja bem, olha as qualidades de Jó. Ele era temente, íntegro e reto. Temente, ele temia, ele tinha medo de Deus. Ele tinha respeito por Deus. Íntegro, ou seja, é aquela pessoa que é fiel mesmo quando ela está sozinha. Ela continua fiel. E reto é aquela pessoa que não se desvia do caminho. Jó, ele tinha essas três qualidades. Ele era temente a Deus, ele era íntegro e ele era reto. Ou seja, ele andava nos caminhos de Deus, ele não se desviava dos caminhos de Deus. Ao ponto que os filhos de Jó faziam festas, e quando terminava aquelas festas, Jó fazia um sacrifício a Deus por causa dos filhos. Ele dizia, eu vou fazer um sacrifício ao Senhor, porque se algum filho meu pecou, errou diante do Senhor, para que o Senhor os perdoe. O temor de Jó era tão grande diante de Deus, que fez ele não negar Deus, mesmo em face da própria morte. Mesmo quando ele estava ali sentado em cinzas, raspando a carne dele com caco de vidro. Isso mesmo, ele sentado em cinzas, raspando a carne dele com caco de vidro, porque Satanás havia colocado nele tumores malignos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. A mulher de Jó chega diante dele e diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Ele diz para aquela mulher, mulher, tu falas como uma louca mulher. Nu eu vim para esse mundo e nu retornarei. Ele não blasfemou porque ele temeu a Deus, mesmo na dificuldade. Tem pessoas que está bem, né? Ela está bem e ela não teme a Deus. Ela não teme, ela acha que jamais ela vai cair. Jamais ela vai perder tudo que ela tem, jamais ela vai empobrecer, e aí ela não teme a Deus. E tem pessoas que é pobre, não tem nada, e também não teme a Deus. Ele vai roubar, vai matar, ele vai fazer coisas erradas, porque ele não tem medo de Deus. Preste atenção, o que afasta você do pecado, o que faz você querer buscar a santidade, certo? É o temor de Deus em você. Você precisa permitir que o Espírito Santo coloque dentro do seu coração o temor de Deus. O temor de Deus. O temor de Deus, se ele sair de você, você se torna um tolo. Se você não tem o temor de Deus, você é um tolo, diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. De toda a sabedoria. Nós vemos a vida de Sansão. Sansão, um homem escolhido por Deus desde o seu nascimento. O homem que Deus deu a ele forças como nunca deu a nenhum outro homem no mundo. Um homem que tinha a capacidade de matar 1000 homens, certo? Com a queixada de jumento na mão. Um homem que ele era temido pelos seus inimigos, mas ele mesmo não temeu a Deus. Ele não temeu a Deus. Nós conhecemos a história de Sansão, aquele Sansão forte, aquele Sansão que foi lá, certo, e derrubou as pilastras, matou os seus inimigos, mas preste atenção, você nunca parou talvez para perceber um ponto da história de Sansão. Por causa da falta de temor dele, ele teve os olhos dele vazados, e ele foi parar empurrando um moinho e sendo zombado pelos seus inimigos. Quando você não tem temor a Deus, você fica cego espiritualmente. Você não consegue enxergar, certo? O caminho da vitória, o caminho do sucesso. Você fica cego por causa do pecado. Você fica cego por causa das suas iniquidades. Exatamente, Jesus falou sobre a cegueira espiritual. Jesus falou que um cego não pode guiar outro cego. Jesus falou para os fariseus, vocês são guias de cegos. São cegos guiando os outros cegos. Ou seja, aquelas pessoas religiosas, mas elas eram religiosas. Elas conheciam a palavra de Deus, mas elas não temiam a Deus. Não temiam a Deus. E elas se tornaram cegas. Assim como Sansão se tornou cego fisicamente. Porque ele já era cego espiritualmente, porque ele não temia a Deus, assim também os fariseus eram cegos espiritualmente. Eles viam com os olhos físicos,
mas não enxergaram com os olhos espirituais, não conseguiram nem enxergar que era o Filho de Deus que estava ali presente diante deles. Então eu digo para você, é necessário termos o temor de Deus. Não tem como você amar a Deus se você não temê-lo, não tem como você temer a Deus se você não amar a Deus. É muito importante para você temer a Deus, você entender quem Deus é. Deus, preste atenção nisso, Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe no universo. Para você ver a grandeza de Deus, para você entender a grandeza de Deus, imagina agora você numa praia. E você olha para o mar e você vê aquela linha do Equador, aquela linha do mar. Aquilo ali talvez esteja uns 3, 4 quilômetros, 3 quilômetros da sua vista, da sua visão. E você olha e diz, mas como o mar é grande. Mas o mar, ele é muito maior ainda do que aquilo que a sua visão alcança. Ele é muito maior, muito maior. E olha que eu estou falando de um oceano, tem mais 4. São 5 oceanos. Cada um maior do que o outro e mais profundo do que o outro. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus é tão grande que Ele coloca os oceanos na palma da mão dEle. Na palma da mão dEle. Mas se você acha que isso ainda é a grandeza de Deus, imagina só, a Bíblia diz, os cientistas dizem que existem milhões de galáxias. Nós estamos na galáxia Via Láctea, mas tem outras galáxias, certo? Maiores do que essa, são milhões e milhões de estrelas e de galáxias que o homem ainda nem sabe que existe. Mas o que o homem conseguiu achar, ele já viu que é algo além do extraordinário, certo? E agora pensa bem só, para você chegar no Sol, para você alcançar o Sol, se você pegar um foguete aqui e ir em direção ao Sol, você vai gastar 22 anos para chegar no Sol. 22 anos. Se você pegar um jato e ir em direção ao Sol, você vai gastar 22 anos para chegar no Sol. Olha a distância que é o Sol da Terra. A luz, ela viaja numa velocidade muito maior, por isso que a luz do Sol chega aqui para a gente. Eu não sou cientista, não tem como eu te falar isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você pegar um jato, você gasta 22 anos para chegar no Sol. Agora, o Sol é uma estrela da nossa galáxia. Existem muitas outras. E muitas outras galáxias, como eu disse. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus mede o universo na palma da sua mão. Ele mede o universo na palma da sua mão. Daqui, aqui, ó. Deus mede o universo. Para você entender o tamanho da grandeza desse Deus. O tamanho da grandeza desse Deus. Todas as pessoas que não temeram a Deus, certo? Tiveram suas vidas destruídas. Deus é bom? Sim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, misericordioso. Vivemos o tempo da graça. Isso é uma verdade, vivemos o tempo da graça. Mas não é porque você vive o tempo da graça que você não deve temer esse Deus grande e poderoso. O evangelho falso, o evangelho mentiroso diz que você não precisa temer a Deus, que você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem, nada vai te acontecer. Mas lá em Gálatas está escrito, aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher, isto ele colherá. De Deus não se zomba. E a Bíblia diz, e nisto não há acepção de pessoas, certo? A Bíblia diz que Coré, Datã se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra ele violentamente. Deus abriu a terra e engoliu eles vivos para o inferno. Foram engolidos vivos para o inferno, juntamente com suas famílias, certo? Com suas tendas, com tudo que eles tinham. Aí você fala, mas isso é no passado, pastor Ronaldo, isso é no passado. Agora estamos na graça, é mesmo? A Bíblia diz que Ananias e Safira, eles enganaram Pedro, certo? Eles falaram que ia dar um valor lá para Pedro, lá, de oferta,
e mentiram. Uma propriedade que eles venderam, você está me entendendo? Eles venderam a propriedade e mentiram para Pedro, porque eles queriam esconder parte do dinheiro. Sabe o que aconteceu? Eles morreram, caíram mortos na hora. Ou seja, Deus matou no Novo Testamento. Deixa eu contar uma historinha para você aqui entender. Eu estava pastoreando numa cidade e eu levei uma cantora lá. Não vou citar o nome dessa cantora. Eu levei essa cantora lá, na verdade ela tinha ido outras vezes lá na minha igreja. E essa cantora, o que ela fazia? Ela era muito conhecida numa denominação, na região. E essa cantora, no momento que a gente estava comendo pizza, ela saía para atender o celular. E o marido dela estava lá comendo pizza com a gente. E na verdade ela estava atendendo o celular do amante. Ninguém sabia disso. Mas lá na frente, ela conheceu uma pessoa na internet e essa pessoa começou a prometer muitas coisas para ela. Como ela era cantora, a pessoa era dona de estúdio, começou a prometer para ela que ia gravar CD para ela e tudo. Ela foi lá e, resumindo, largou o marido e foi para o adultério. Aparentemente não iria acontecer nada. O marido chorou, ficou desesperado. Houve um escândalo ali na região, nas igrejas da região, principalmente da denominação que ela participava, certo? E ela foi morar com esse homem. Quando deu 1 ano que ela estava morando com esse homem, eles na estrada, viajando, bateram o carro de frente, ela morreu na hora e ela foi enterrada como indigente. Como indigente. Olha o que o pecado dela trouxe para ela. Ela não temeu a Deus. Ela não temeu a Deus. Podia estar viva agora, podia ter uma vida diferente agora. Está servindo a Deus, louvando, cantando, casada. E hoje, certo, infelizmente, morreu no adultério, está queimando no fogo do inferno. É o que a Bíblia diz. Contar mais uma historinha para você. Um pastor numa cidade de Minas Gerais, ele vivia no pecado. Todo mundo da igreja sabia o mau testemunho dele diante dos pastores e tudo, mas como ele fazia parte de uma cúpula de liderança, ninguém tirava ele, ninguém mexia nele. Certo? Não sei se alguém tinha rabo preso com ele, mas ninguém mexia nele. E ele adulterava, cantava as meninas da igreja, saía de lá da cidade dele, ia para outra cidade, participava de boate, ia nas boates, andava com prostituta, bebia, e depois subia no altar, pregava e fazia o que ele queria. Certo? Certo dia, esse homem, indo para uma cidade, provavelmente a cidade que ele ia para as discotecas, de repente o carro dele bateu, que não sobrou quase nada dele. O cérebro dele foi parar no vidro de trás do carro. Isso é morte trágica de pessoa maligna, de pessoa que não tem comunhão com Deus. Você está me entendendo? Então, veja bem, estou falando coisas que aconteceu nessa época. Você está me entendendo? Isso tem uns 10 anos, é claro, mas aconteceu na nossa geração. Então, a pessoa tem que temer a Deus, porque ela acha que Deus não está vendo. Ela acha que Deus está vendo também e não vai fazer nada. E ela continua praticando o mal, ela continua aumentando a medida dela de maldade. Você entende? O que acontece? Vai chegar um momento em que a justiça de Deus virá sobre você. Porque de Deus não se zomba, e aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. Então pense nisso, medite nessa palavra. O temor do Senhor é o tesouro para o seu povo. É o tesouro para o seu povo. Você quer tranquilidade? Você quer esperança? Você quer proteção? Você quer salvação? Então, o temor de Deus tem que habitar na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora, para que o temor de Deus se apodere da sua vida. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa agora, Senhor. Talvez ela viveu uma vida inteira sem ter temor ao Senhor. Ela aprendeu que não precisava temer ao Senhor. Ou ela praticou muitas coisas erradas e ainda não sofreu nenhuma consequência e acha, meu Deus, que nada acontecerá com ela. Mas, meu Deus, eu te peço, abre a mente dela, que ela possa entender a importância do temor do Senhor, que o temor do Senhor se apodere da vida dela.
em nome de Jesus. E que o temor do Senhor não se afaste da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Olha, fica firme no temor do Senhor, em nome de Jesus. Se você quer me ajudar no meu ministério, a Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho, esta é a ordem do Senhor. Amém? E a palavra de Deus também diz, faça participante de todas as coisas boas aquele que te instrui na palavra. Então, se você sente que está sendo instruído na palavra, se você tem sido abençoado, eu gostaria que você fizesse uma contribuição para este ministério, para esta obra, para que você possa me ajudar a continuar me dedicando na obra de Deus. Amém? Esse é o meu trabalho, dedicar na obra de Deus para que você, certo, aprenda a palavra de Deus, para que você adquira conhecimento, para que você cresça na graça de Deus, em nome de Jesus, e se aproxime cada vez mais de Deus. Esse é o meu chamado. Então eu quero convidar você a me ajudar. Não importa o valor da sua contribuição. Você pode fazer na conta que está aí da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos, tem a logo aí da Ordem Mundial para você saber o nome, e tem os dados da conta aí, nessa faixa vermelha, você pode anotar os dados da conta, e tem também, no caso aí, o código QR, que você pode fazer o seu depósito via código QR também. No caso, você vai clicar ali, você vai para uma página e ali você faz a doação que você desejar. Amém? Mas o importante é que você participe. A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água fria para um dos seus pequeninos profetas, para um dos seus profetas, receberá galardão de profeta. O que significa isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que quando você investe na obra de Deus, na vida de um homem de Deus, as almas, o galardão que esse homem vai ganhar por toda a obra que ele faz, você ganhará também. Então você quer participar comigo dos galardões que eu vou ganhar, dessa obra que eu tenho feito para Deus? Então eu convido você a ser um contribuidor no meu ministério, a ser um ajudador no meu ministério, em nome de Jesus. Amém? Com amor e com carinho. Não por causa de necessidade, mas porque você ama a obra de Deus e você acredita que eu sou um homem de Deus e faço a obra de Deus. Amém? Muitas pessoas investem, né, como ímpio. O ímpio é dizimista também e ofertante. Ele investe no cigarro, na bebida, nas drogas, na prostituição. Ele investe nas coisas do mundo que ele acha que vai abençoar a vida dele. Mas você que teme a Deus, você investe o seu dinheiro no reino de Deus e na sua família. Amém? Que Deus abençoe você e eu vou consagrar a sua contribuição. Senhor Deus, eterno Pai, eu consagro a contribuição que este homem, essa mulher está fazendo no meu ministério, nesta obra, em nome do Senhor Jesus. Que as promessas do Senhor de bênçãos se cumpram na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Querido, muito obrigado por participar desse ensino bíblico. Que Deus abençoe você. Medita nesse ensinamento várias vezes. Assista mais vezes aí, até isso entrar no teu coração. E tem outros ensinamentos também no nosso canal. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Até o próximo ensinamento. Um abraço. Fica na paz.